Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para a nossa videoaula de hoje. Eu sou Amanda Svassa, consultora e mentora na Husky Management. Atuo há 17 anos em empresas, tive um ano sabático na Nova Zelândia e estou há 2 anos empreendendo na Husky. Eu sou mãe da Ana Júlia de 5 anos, casada há 20 anos e responsável pela condução de projetos estratégicos relacionados à condução de certificações em grandes empresas. Também atuo com projetos de melhoria e desenvolvimento de processos eficientes, desenvolvendo a criatividade das pessoas. Se você ainda não se conectou comigo, essas são minhas redes sociais e espero você para a gente poder conversar sobre processo e criatividade. Bom, a nossa programação vai falar sobre 4 ferramentas de gestão para ajudar você a priorizar e a solucionar os problemas do seu negócio de forma criativa. Todas essas ferramentas são conceitos clássicos da gestão que todas as grandes empresas utilizam, buscando fazer uma combinação para que a gente possa trazer eficiência para a execução dos processos. A gente vai construir um jogo racional com o propósito de solucionar pequenas questões que estejam tirando talvez um pouco do foco do seu negócio. Vamos lá? Bom, quais as perguntas que você faz para resolver os seus problemas? Você não se pergunta nada, sai resolvendo, sai fazendo um monte de coisa sem muito resultado? Qual que é o seu perfil para resolução de problemas? Você se pergunta 10 vezes qual é a decisão que você precisa tomar para resolver determinada adversidade no seu negócio? Pois bem, então vamos falar um pouquinho de como a gente pode criar um perfil bacana para você resolver problemas usando ferramentas super básicas que você pode usar no seu dia a dia. Essas ferramentas, elas são clássicas dentro de uma gestão que acontece dentro das grandes organizações. Uma delas é o brainstorming, só que aqui a gente vai fazer um pouquinho mais criativo. Aqui a gente vai trazer uma pitadinha de criatividade, fazendo um brainstorming invertido. Só por hoje você vai poder falar muito sobre os problemas do seu negócio e você vai poder reclamar bastante e colocar para fora todo o contexto do que você precisa desenvolver para solucionar de vez todos os problemas que estão aí atucanando sua mente. Bom, é um exercício super fácil, leva pouquíssimo tempo, então já vai aí formulando no seu cérebro quais são os grandes problemas que você precisa resolver, que eu vou te ajudar ensinando algumas ferramentas. A segunda é a matriz de afinidade. É uma matriz que ajuda você a agrupar todos esses problemas, a categorizar quais são os tipos de problemas, em quais processos, o que você precisa fazer e qual a atenção que você precisa dar a determinada área do seu negócio. A terceira é uma combinação entre espinha de peixe, o também conhecido Ishikawa nas organizações, com mais um método super simples dos 5 porquês. As duas ferramentas combinadas ajudam você a analisar um pouquinho das causas dos seus problemas se você estiver disposto a mergulhar efetivamente na solução. Porque antes de adoção de qualquer ação, a gente precisa analisar as causas, porque o que a gente sente com determinados problemas são sintomas, são efeitos. Não tem nada a ver com o que você realmente precisa tratar. Por isso, se você tem um perfil que sai aí fazendo um monte de coisa e não sente o efeito da solução, talvez seja porque você precisa analisar melhor as causas dos seus problemas. Outra ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje é uma combinação chamada matriz Guto. É uma matriz de prioridade que vai falar sobre gravidade, urgência, tendência e orçamento, né? Porque é o que a gente mais precisa agora é fazer o controle dos custos. A quinta ferramenta é a ferramenta do 5W2H, uma clássica na condução de planos de ação dentro das empresas, só que aqui eu vou fazer uma pitadinha criativa e vou inverter a ordem dessas perguntas, para fazer você perguntar e ser um pouco mais crítico, usar o lado crítico do seu cérebro para que você faça ações que resolvam os seus problemas efetivamente. Vamos começar?
Bom, como eu já fui adiantando, agora você tem 10 segundos para fazer uma lista sobre os principais problemas da sua empresa. Sugiro que, se você tiver a oportunidade de fazer isso com outras pessoas que possam olhar para a sua empresa, para o seu negócio, de maneira de imparcial, né? Sem que você leve nada para o lado pessoal, porque o que você quer aqui é resolver problemas de maneira imparcial. Então, depois que você fizer essa definição, você vai poder agrupar esses problemas, e eu dou aqui alguns exemplos entre reclamações de cliente e fidelização, questões sobre a entrega, a prazo, a agilidade da sua entrega. A gente está vivendo um momento onde isso faz toda a diferença, e a gente sabe de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado para poder entregar produto, serviço nesse período. E as questões do 4P do marketing, né? A gente tanto fala em programas de capacitação de empreendedorismo sobre preço, prazo, praça, persona, né? O que a gente poderia estar trabalhando, ou que você tem aí de problema que você precisa resolver em relação a isso. Capital, máquina, infraestrutura, pessoas, o método, que é o modo de fazer do seu processo, medição e indicadores que são fundamentais para que você consiga olhar melhor o seu negócio. Outra questão também é a questão de pagamento, prazos de pagamento. Tudo isso tem muito a ver com o seu negócio. Então vamos lá, te desafio a fazer essa lista com pelo menos 10 problemas do seu negócio. Pode parar o vídeo agora, fazer essa lista aí no seu tempo, e eu te dou uma sugestão. Se você tiver um bloquinho de post-it, para você já começar a usá-los, eles vão te ajudar bastante. Podem ver aqui na minha parede, né? Opa, a câmera está do outro lado. Aqui na minha parede eu utilizo bastante post-it no meu dia a dia para ajudar a categorizar os tipos de problema ou de soluções ou ações que eu tenho que fazer no meu dia. Bom, aqui é um presentinho que eu comentei para vocês, matriz de afinidades. Então, conforme as categorias lá que eu sugeri, você vai eleger as suas dentro de toda essa lista de problemas que você conseguiu montar. Por que é importante você categorizar? Porque aí começa a te dar um pouquinho mais de clareza de qual o processo ou qual é a necessidade real do seu negócio, onde você precisa melhorar. Então, aí eu trago a ferramenta do espinha de peixe com os 5 porquês. Dentro dessas categorias ou dos posts, você vai fazer lá uma junção daquilo que é, né, categorizável, vamos dizer assim. Então, problemas que sejam relacionados a pessoas, por exemplo, falta de treinamento, excesso de preocupação ou sensação de insegurança, falta de motivação, falta sem justificativa, são todos problemas relacionados a pessoas. Clientes, falta de alternativas para pagamento, prazos de pagamento, pagamento em atraso, falta de fidelização, número elevado de reclamações do cliente. Tudo isso você pode categorizar dentro de clientes. Ferramentas, quebras de equipamento, falta de manutenção, falta de um processo de manutenção preventiva, falta de um equipamento de backup, por exemplo. Tudo isso pode ser uma falta de planejamento dentro da estrutura dos seus processos. Método, falta de um critério, né, para fazer uma manutenção preventiva, pode ser método. Falta de medições que sejam indicadores, falta de padronização do seu processo ou do seu produto ou serviço, atrasos de entrega que sejam frequentes, perdas de processo produtivo, né, você ter que descartar alguma coisa fora ou gerar algum tipo de resíduo em excesso. Tudo isso pode estar relacionado ao método. E daí aqui eu trouxe uma categoria que está escondidinha com a câmera, mas vocês vão poder acessar esse material e baixar ele para download, que eu vou estar deixando ele disponível para a equipe do canal poder colocar lá para vocês poderem ir exercitando esses conceitos conforme vocês vão vendo essa videoaula. E lembre-se, videoaula vocês podem parar a qualquer momento, retroceder o vídeo e
buscar explicação e clareza de novo dentro do que a gente tem aqui proposto do material para vocês. Mais uma questão, aqui é só como vocês podem fazer a construção. Então, vamos dizer que vocês tenham lá definido um problema central do negócio de vocês. Esse problema central, que é a maior dor que vocês têm dentro do processo, ou do produto, ou do serviço que vocês fazem. Aí vocês vão fazer todos os posts falando sobre esse determinado problema e vão estar fazendo subcategorias ou apontamentos efetivamente sobre esse problema, né? Aqui o objetivo é ser criativo, mas assim, vamos começar a racionalizar a criatividade para que a gente possa chegar a uma efetiva solução e um plano de ação eficaz. Então, outra ferramenta que eu trago para vocês hoje, que a gente utiliza bastante dentro de como elencar uma priorização dentro de uma falha de processo, é a matriz Guto. E daí o meu toque de criatividade foi em relação ao orçamento. Orçamento que é dinheiro, se você tem budget, se você tem dinheiro para poder fazer isso de uma determinada ação, ou um conjunto de ações ou causas que você tenha conseguido identificar dentro da sua falha. Então vamos lá. Gravidade. Gravidade é o impacto que isso gera. Quão grave você tem uma determinada ação ou uma causa dentro do teu processo. Se ela impacta o cliente, aí nós temos uma escala altíssima, que é o alto impacto, então é 5. Se a gente tem um problema no processo de produção, por exemplo, eu posso dizer que ela é uma causa 3. E se é uma coisa que está relacionada a um suporte para produção ou um suporte de pós-venda, por exemplo, eu posso dar um impacto menor, impacto 1. Então, eu fui colocando essas escalas para cada uma dessas variáveis, né? Urgência, por exemplo. Quanto tempo que eu preciso para implementar essa ação? Poxa, eu posso fazer agora. Ótimo. Eu posso fazer um pouco mais rápido. Não, eu não consigo executar determinada ação, então vou ter que esperar. Também usando essa escala, 5, 3 e 1. Tendência. Quando que isso vai piorar? Ixi, vai piorar sim, e agora, e já. Então é 5. Se talvez piore, não sei ainda, não consigo dimensionar isso, então coloco um 3. Não, esse determinado problema vai continuar aí e não vai mudar. Então a tendência é 1. E como eu falei antes, a questão do orçamento. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho, mas não é suficiente, e se eu não tenho. Depois de você fazer essa pontuação dentro de cada uma dessas linhas de categoria, você vai fazer uma soma e aquela que tiver a maior pontuação é a ação prioritária a ser resolvida ou a causa a ser estudada com mais detalhe, ok? Essa matriz Guto ajuda muito a gente a tomar a decisão se a gente tem um monte de coisa a ser desenvolvida ou processada. Depois disso, vem o nosso amigo plano de ação. Pois é, e o plano de ação, que é conhecido pela sigla em inglês 5W2H, né? Aqui eu fiz uma inversãozinha da ordem. Por quê? Por que devo fazer determinada ação? Essa é a primeira pergunta. Esse porquê ajuda você a eliminar um monte de perguntas que não trariam clareza ou suficiência para a solução do seu problema. Para que eu devo fazer? Então, para que eu devo fazer a ação? Qual é o problema que eu vou resolver com essa ação? O que eu devo fazer? Aí sim, verbalizar a ação, criando uma sentença que complete efetivamente uma ação com começo, meio e fim. E daí você vai determinar quem vai fazer essa ação e onde vai ser realizada essa ação. E não podemos esquecer quando, até quando essa ação vai ser realizada, para não ficar aí só mais uma ação descrita, mas sem prazo para ser executada. Lembre-se de que o tempo, ele é super valioso.
E se tem uma coisa que a gente descobriu que vale muito ultimamente é a questão do tempo. Então, o que custa mais caro? Ter um cliente novo ou fazer a manutenção de um cliente que você já tem? Qual é o problema que o seu negócio resolve? Você já parou para pensar nisso? A gente tem um monte de necessidade mudando atualmente, então, para que você está empreendendo? O que resolve o seu negócio? Que necessidade que ele atende? Quanto tempo você perde, em média, aí no seu cotidiano para arrumar algo que deu errado? Que tal começar a fazer certo da primeira vez? Gastar um pouquinho mais de tempo no planejamento e fazer alguma coisa que te dê retorno rápido. E já pensou em organizar melhor o seu tempo? Você sabia que se você organizar bem a rotina do seu negócio, você consegue trazer mais resultado? Legal? Eu vou trazer algumas recomendações para você. Recomendações sobre leitura, né? O livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. É por isso que eu fiz a inversão da ordem. Esse livro é muito bacana, traz umas dicas bem legais para você que está empreendendo e ajuda a responder boa parte dessas últimas perguntas que eu fiz. E também a gente tem aqui, eu faço uma recomendação do TED, onde o Simon falou sobre inspiração de liderança. Você consegue assistir esse vídeo, ele está em inglês nesse link, mas com legenda. E tem uma descrição, uma transcrição de tudo que ele fala nessa palestra. É super interessante para você pensar sobre empreendedorismo com a perspectiva dele. Legal? Então, mais uma vez, conecte-se comigo. E se você gostou dessa videoaula, deixe um like aqui e um comentário abaixo desse vídeo. É uma honra poder participar desse projeto. Muito obrigada e até a próxima!